Já aconteceu com você de você conquistar alguma coisa e na mesma hora você pensar assim: "Ah, mas isso não é nada, é só mais uma coisa, não vou fazer um big deal disso", ou não? Essa semana eu corri a minha terceira meia maratona e finalmente eu entendi a grandiosidade que é correr 21 quilômetros. E hoje eu posso falar, eu sou meia maratonista, mas demorou muito para eu chegar nesse estado de entender a grandiosidade daquilo que eu faço e até mesmo de admitir para mim mesma que isso é grande e que eu posso sim gostar das minhas conquistas, sabe? Contar sobre elas e ficar orgulhosa de quem eu sou, apesar de ter sido muito difícil e apesar de às vezes eu não estar tão satisfeita assim com o resultado. Eu corri a minha primeira meia maratona em junho de 2025, então foi no ano passado. E essa meia maratona pra mim foi muito difícil. Eu estava trabalhando muito na época, então o treinamento já foi um pouco mais caótico, mas antes disso eu já corria há mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos por aí. Mas sempre, como eu trabalhava muito, sempre com muita dificuldade de manter uma constância tão certinha de treino. Então, pra mim sempre foi muito difícil contar para as pessoas: "Ah, eu sou uma corredora", né, porque eu achava que pra você falar que você é corredor, você tinha que correr muito, tipo, 42 quilômetros sempre. Ou você tinha que ter uma rotina muito estabelecida de correr longões no final de semana e assim por diante, né. Mas, eu marquei essa minha primeira meia maratona junto com as minhas irmãs em junho do ano passado e fui treinando e fui. Chegou no dia, foi muito difícil, assim, foram 21 quilômetros muito sofridos. Eu realmente custei a finalizar. Eu só finalizei porque eu estava com as minhas irmãs e elas me puxavam, sabe? Assim, estavam junto comigo, me incentivavam a finalizar. Então, eu finalizei sim com um sentimento de conquista, porque é muito grande você finalizar ali 21 quilômetros. Mas eu também finalizei com um sentimento, né, sendo bem sincera, de fracasso, de tipo, nossa, eu achei que ia ser mais fácil porque eu treinei, mas foi muito difícil, muito desafiador. Inclusive, é até por isso, ó, que aqui atrás do meu celular eu tenho uma foto desse dia. Essa sou eu e minhas irmãs com a medalha. Aqui, depois que a gente finalizou a prova. Isso daqui pra mim é uma lembrança de como que as coisas podem sim ser muito difíceis, mas que eu consigo superar, eu consigo finalizar, sabe? Com ajuda, com apoio, né, aqui das minhas irmãs, enfim, eu consigo superar momentos difíceis, né, coisas difíceis. No fim, né, essa primeira meia maratona foi tão sofrido pra mim que eu nem me considerava meia maratonista, assim. Ah, eu já fiz uma meia maratona, que legal, mas ainda assim eu tinha algo a provar pra mim, né? E aí a gente marcou, eu e minhas irmãs de novo, a gente marcou mais uma meia maratona, que seria a de Jurerê, em novembro de 2025. E qual era a ideia dessa meia maratona? Era ser algo mais tranquilo. É uma prova muito bonita, que tem asfalto, praia e trilha. Então, 21 quilômetros num lugar lindo, paradisíaco e diferente, né? Diferente do que a gente está acostumado. Eu também treinei bastante. Como eu já não estava mais trabalhando no varejo, eu tive mais tempo para treinar e ficar mais constante nos treinos, né? E aí também, né, vocês lembram que eu falei, né, que eu achava que para você ser corredora, você tinha que ter treinos constantes, né, ter muito bem certinho os treinos. E para essa segunda meia maratona eu tinha tudo isso e ainda assim eu não me considerava corredora real, né? Apesar de estar treinando toda semana, de ter uma treinadora e de ter uma prova marcada, né? Eu ainda assim não me considerava porque eu achava assim, não, isso não é pra mim, ou tipo, não, pra mim é muito difícil, porque sempre foi difícil, né? Então, eu sempre corri, né? Corria as longas distâncias, então seja 15 quilômetros, 12, 18, eu sempre fiz, mas sempre foi muito difícil finalizar, né?
E aí, essa segunda meia maratona também foi muito sofrido de finalizar. No dia, estava muito quente, coisa que a gente não esperava de verdade, porque a previsão do tempo ali era para ter mais ameno. E foi uma grande surpresa a dificuldade que eu tive de finalizar essa prova, assim. Eu lembro de sentir no meio da prova uma sensação muito de fracasso mesmo, essa é a verdade. Porque significava que eu não estava tão bem preparada quanto eu achava que eu estaria. E eu finalizei muito mal, assim, eu finalizei feliz por ter finalizado, porque também foi uma conquista, né? Conseguir finalizar podia ser pior, né? Podia ser que eu nem tivesse finalizado, mas ainda com um gostinho ruim na boca. Um gostinho de que eu queria ter feito mais, sabe? Eu queria ter feito melhor. E pra quem não corre, eu acho que isso pode ser um sentimento difícil de entender, né? Se você finalizou, quer dizer que você consegue, não era pra ter esse sentimento de fracasso, né? Só que eu esperava que no momento que eu estava de treino, né, como eu estava treinando, estava mais constante, estava fortalecendo, tinha treinadora, eu esperava que eu estivesse mais bem preparada e que a prova fosse mais tranquila para mim. Só que ali, o que que eu aprendi naquela prova? Que cada dia é um, né? E não adianta, você pode estar na sua melhor forma, você pode ter planejado rios de coisas, pode ter se planejado, tá na melhor forma, enfim. Naquele dia não deu certo e não tem o que fazer. Eu acho que é aceitar, né? E eu também entendi que a gente tem que aceitar as adversidades da vida. Pode ser que seja muito bom, mas também pode acontecer que seja muito ruim. E essa minha segunda meia maratona também finalizou com esse gostinho de nossa, eu não esperava por isso, né? Eu lembro de uma sensação até assim, ai, nossa, eu não sei pra que eu faço isso, sabe? Mas é algo que eu gosto, é algo que eu amo fazer. E esse sentimento de conquista também é muito gostoso, né? Apesar de ter sido muito difícil, eu consegui finalizar no fim das contas, né? E aí, eu e minhas irmãs novamente, nós três aí sempre marcando coisas juntas, a gente marcou logo depois dessa prova essa meia maratona para maio de 2026. Então eu teria bastante tempo para treinar e para me preparar para essa prova, pensando no meu objetivo, que era agora nesse momento meu objetivo já era só finalizar bem uma prova. Eu queria finalizar com uma sensação de dever cumprido, de que eu dava conta de fazer aquilo sem que fosse tão sofrido. Esse era o meu objetivo e nada mais. Era isso. E aqui eu já venho do futuro para contar que sim, isso aconteceu. Eu finalizei muito bem essa terceira meia maratona. E, claro, foi constância de treino, foi preparação, foi tudo, tudo isso junto, né? Tudo isso que também teve na minha segunda meia maratona. Mas também foi o dia, foi as pessoas ao meu redor e foi o momento. E aí, finalizar bem essa prova e sentir um sentimento, nossa, eu consigo, eu conquistei isso. Eu fiz uma prova que não vou falar que foi fácil, foi difícil, mas que eu dominei, sabe? Assim, eu entendi a dificuldade, foi uma dificuldade que eu tava conseguindo gerenciar ali na hora. Eu consegui correr do início ao fim, pensando no meu objetivo mesmo, que era correr 21 quilômetros. E isso me deixou muito realizada, mas também me fez entender que tem dias e dias, tem dias que a gente vai se preparar e vai achar que tá pronto e vai achar que esse é o momento e não vai acontecer, e tem dias que simplesmente vai acontecer, mas que o mais importante é a gente estar se preparando, né? Essa constância de treinos foi o que me trouxe até aqui de ter conseguido correr bem uma meia maratona. Essa minha terceira é como se agora sim eu me considere meia maratonista. Mas não foi porque,
eu corri só essa. Não, começou lá de trás, quando eu já treinava, comecei a treinar, treinava para minha primeira, fiz a minha primeira, não deu certo. E hoje, depois de 3, né, na terceira, é que eu consigo falar isso. Mas o que ficou de aprendizado para mim foi eu aprender a não diminuir as minhas conquistas, né, seja a primeira ou a segunda meia maratona, elas foram meia maratonas que eu sim finalizei. E se eu não tivesse finalizado, eu treinei para estar ali, né. E nessa terceira, eu só consegui por conta dessa jornada que eu tive até aqui. E já fica minha pergunta para você, né, o que que será que na sua vida que você tá diminuindo e não tá dando a devida importância, né, o devido valor para aquilo que você tá conquistando, que você tá fazendo? Será que tem alguma coisa? E se tiver, passe a valorizar. Não fique se autodepreciando, se diminuindo, achando que não é nada. "Ai, isso não é nada", porque sim, é muito. E mesmo que seja pouco, esse pouco é o que vai levar para que seja muito, se você continuar, se você tiver constância e se realmente esse for um objetivo para você. Agora eu posso falar realmente com a boca cheia, assim, com muita alegria, que eu sou meia maratonista. Espero que tenha feito sentido para vocês, porque eu tô num momento, assim, de muita felicidade e muito cheia, assim, muito repleta de tudo que eu fiz. E é bom ter esse sentimento. Um beijo e até a próxima.